Bom, e a ideia sobre a purificação da prata, né, que a gente pode, com base em Malaquias 3, o famoso Malaquias 3, né, que aqui se usa muito para falar o Malaquias 3:10 a respeito de dinheiro, né, e de dinheiro, de cartão de crédito e qualquer coisa que os cães gulosos ambicionam, né, e falando em valores monetários e acusando ainda as pessoas de serem ladrões por deixarem de dar dinheiro na mão desses aí, né? Como se fosse o dinheiro pro Criador, sendo que o Messias deixou bem claro que as moedas são coisas de César, né? E, e as coisas do Criador não são compatíveis com elas, né? Então, ali no terceiro capítulo de Malaquias, também em Zacarias 13 e também nos Salmos, a gente pode ter uma ideia da questão da purificação da prata, que a criação também nos ensina, né, como alegoria física do que é praticado. E como tudo, né, o que a gente pratica nesses 6.000 anos aqui em cima da Terra são apenas a versão física de entendimentos já postos, né, pré-existentes e que são espirituais, né. Por que a prata, assim como o ouro, ela tem esse valor todo que tem? A gente dá esse valor para ela, valor financeiro, valor monetário, valor comercial, né? E as riquezas são baseadas nesse lastro aí, por causa das propriedades desses metais e por causa da escassez, né? Se a prata e o ouro fossem abundantes e de fácil obtenção sob a superfície da Terra, elas não teriam o valor que elas têm, né? Que ele tem. Aí seria outra coisa que teria o valor alto, e a prata e o ouro teria o valor do latão, enfim, né? Do ferro. A gente sabe que não é isso que acontece. É preciso a mineração, né, ou o tratamento de uma grande quantidade de terra para a obtenção de uma pequena quantidade desses metais. Né? Por isso o valor deles, né, que está na escassez. Quando a gente pensa nessas coisas, né, não, e também na ideia do caminho largo que conduz à perdição e o caminho estreito que leva à salvação, não faz sentido essas religiões que estão na nossa cara, em toda esquina elas estão, né, elas têm templos, né, não faz sentido esse ser o caminho estreito, né, porque elas estão amplamente difundidas e espalhadas, né, e é de fácil acesso, então tu não precisa percorrer muita terra para achar essa mensagens dessas religiões aí, né? Então, portanto, ela não é escassa, né? Ao contrário, ela até é abundante, né? Só, por exemplo, denominações evangélicas protestantes, só aqui no Brasil a gente tem mais de 20.000, né? Então isso não pode ser o caminho estreito, certo? Isso não pode ser prata nem ouro. A prata e o ouro tem uma ideia bem clara lá, desde os revestimentos dos utensílios, lá do tempo do tabernáculo e depois do templo também, né? Ela tem uma ideia bem clara de que os componentes da casa do Criador, né? Que é a Nova Jerusalém, né? Que é para onde a gente vai, que é o verdadeiro templo, certo? Porque João, depois no Apocalipse, ele não viu templo nenhum lá, né? Aquilo mesmo que estava lá, a própria Nova Jerusalém, que é o templo, né? O próprio Criador e o próprio Messias sentados sobre o Monte Sião, que são o templo, né? E o corpo dele, ou seja, as pessoas que farão parte do reino. E o revestimento da prata e do ouro é justamente esse conhecimento específico e raro que não é pregado a todos os cantos por aí, né? Mas é de difícil obtenção, né? E por ser de difícil obtenção, é que ele é escasso e, portanto, valioso, né? Como o tesouro que o Messias nos ensinou naquela história
tesouro que é descoberto enterrado no terreno, aí a gente vai e se livra de tudo que a gente tem aqui na terra, as nossas coisas a gente vende para comprar aquele terreno lá, porque o tesouro que está lá enterrado é muito maior, né? E o tesouro é prata e ouro, né? Vindo da parte dele, como no Apocalipse ele sugere a uma das 7 tendas ali, né? Uma das 7 tendas, ou seja, um dos 7 grupos de pessoas localizados em determinada cidade, que hoje é chamada de igreja, né? Que comprasse ouro dele, né? Porque aquela igreja lá determinada, ela estava achando que ela tinha bens materiais, que tinha isso, tinha aquilo, e na verdade não estava enxergando que era miserável, cega e andava nua, né? Então ele sugeriu que se comprasse o ouro dele, mas será que o Messias ele é uma espécie de ourives ou de comerciante de ouro e prata? É claro que não, né? O ouro dele o ouro apenas é uma alegoria física que aponta para o verdadeiro ensinamento espiritual. Então o ouro dele, que é o verdadeiro, que é o espiritual, é o conhecimento das leis e das coisas dele e do Pai, né? E isso não tem preço, né? Mas sobre a ideia da purificação da prata, aqui na nossa criação, o processo de purificar a prata, ela requer a atenção máxima do purificador, tá? É um processo de paciência e de atenção máxima. O purificador é o criador, certo? Ele é que vai purificar os utensílios dele, tá? Revestidos de prata, certo? Os utensílios que vão fazer parte do templo dele, que somos nós, né? Esse metal ele tem que ser passado no fogo, provado pelo fogo, né? Ouro fino, provado pelo fogo, conforme o próprio Messias falou lá no Apocalipse, tá? E essa liga metálica, que pode ser uma liga de prata, mas ela não tem prata 100% pura, né? Ela é então aquecida no fogo até que as impurezas se precipitem, né? Ou seja, elas vão precipitar e vão ficar num canto, se separando da liga pura de prata ali, né? Mas o purificador ele não pode simplesmente deixar aquecendo indefinidamente, né? Aquela liga de prata, porque vai chegar um ponto que a própria prata vai começar a degradar com o aquecimento e vai começar a queimar. Aí tu vai perder aquilo que justamente tu quer purificar e que é valioso, né? Então trata-se de um processo empírico, né? Porque o purificador ele tinha que estar atento justamente para achar esse ponto ótimo, né? O ponto ótimo em que as impurezas sejam identificadas e precipitadas para que ele possa retirar e descartar as impurezas, né? Mas num ponto em que inferior de aquecimento, né? Eu digo, em que a prata não se queime, não se perca também, né? Para que ela possa ali ser purificada e depois resfriada e finalmente purificada como prata com um nível de pureza muito maior, né? Então, quando que é essa constatação, esse ponto ótimo empírico desse processo que o purificador identifica que já está na hora de parar o aquecimento, porque as impurezas que deveriam se precipitar, elas já estão precipitadas, né? Já dá para ser retirado. E não pode passar dali o aquecimento, porque senão a prata se perde, ela se queima. Qual é esse ponto, né? O ponto é justamente quando ela se torna aquele líquido da liga prateada ali, aquecida, né? Ela se torna tão brilhante, e tão vívida e tão pura, que ela quase que configura um espelho, ou seja, ela passa a refletir a imagem do purificador. O purificador ele está ali no processo assentado sobre ela, tá? Tá com o rosto sobre ela justamente para poder identificar ali visualmente as impurezas que ele precisa tirar, tá? Quando ela virar quase que um espelho de tão brilhante e passa a refletir a imagem do purificador, que é o nosso criador, né, sobre ela, aí é que o aquecimento se encerra. Aí o purificador sabe que a prata está pura, né, que ela foi retirada as impurezas dela. Então é uma imagem muito clara do que ele faz com a gente, né? Porque afinal de contas nós como utensílios, né, como vasos, enfim, a gente tem que
está revestido desse conhecimento dele, certo? E assim como o pão ázimo, né, que ele nos ordenou consumir, que é o pão que nos alimenta, mas ele tem que ser ázimo, ele tem que estar livre do fermento, que é as impurezas dos homens e das religiões, né? A prata pura também, o vaso, ele fica muito mais bonito quando a prata e o ouro estão refinados. Ele é feito ou coberto ou revestido de prata e ouro refinados, né? Sem sujeiras e sem impurezas, né? A impureza na prata e no ouro do Criador são o fermento dos homens, né? São as coisas que a religião deturpa e a prática humana quer acrescentar a prata e o ouro puro do Criador, né? Isso tem que ser tirado pelo fogo, tá? Pelo fogo que Ele mesmo manda, que Ele mesmo nos faz passar a ser provado por esse fogo, que é o fogo do Espírito, o fogo do entendimento dele, né? E a partir do momento que a gente está livre dessas impurezas, a gente passa a refletir a imagem dele, do Criador, do purificador, do nosso purificador. E uma vez que a gente tenha refletido na gente a imagem dele, a gente foi provado pelo Espírito, né? Aí a gente está pronto para ser vaso revestido de prata ou de ouro e fazer parte aí de uma vez por todas, né? De uma vez para sempre do templo dele, né? Então essa é a ideia que está por trás desse processo que a gente pratica aqui, né? Nessa nossa vivência de 6.000 anos entre o bem e o mal, né? Para que a gente aprenda e identifique o que ela representa lá em cima, né? Onde na outra forma de existência que a gente vai adentrar.